Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, que terá mais mudanças em 2026. Nessa semana fomos surpreendidos com a saída do Bruno Mussi, que funciona como CEO do Atlético desde 2022. Ele fica até 31 de dezembro. O Galo, inclusive, assegura que já escolheu um novo CEO, que será anunciado no fim da atual temporada. As próximas mudanças devem ser concentradas no departamento de futebol e tem muito a ver com Jorge Sampaoli. Técnico argentino contratado no último dia da janela de inscrições, pôde mexer muito pouco na estrutura do Atlético. Diante desse cenário, ficou combinado que o Sampaoli entenderia a engrenagem do clube para tomar medidas e providências no fim dessa temporada. A tendência é que pelo menos 3 a 4 mexidas aconteçam no departamento de futebol. Pessoas ligadas à estrutura darão lugar a indicados por Jorge Sampaoli. A ideia não é economizar, mas sim melhorar processos e tentar fazer do Galo o mais profissional possível. Sampaoli tem essa característica de mexer bastante, excluir pessoas que ele não confia e trazer gente da sua confiança. Só para completar em relação ao Galo, registrar que Daverson, ex-Atlético, marcou os 3 gols no empate frustrante para o Galo entre Atlético e Fortaleza na noite dessa quarta-feira na Arena MRV. O Atlético chegou a abrir 2 a 0 e 3 a 1, mas não conseguiu manter o resultado, que o impediu de pular para a 8ª colocação. O Galo estava ultrapassando o São Paulo com o empate, ficou em 44 pontos, o São Paulo é o 8º com 45. Para o Fortaleza o empate também acabou não sendo bom, apesar das circunstâncias do jogo, o time sempre perdendo. É que o Fortaleza é o penúltimo colocado com 31 pontos, primeiro fora do Z4 é o Vitória, que tem 35 pontos. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo já está na busca por um novo CEO, Bruno Mussi, você já se sabe, anunciou sua saída do clube no fim dessa temporada. O Bruno havia chegado ao Atlético, primeiro para cuidar da Arena MRV, depois, em 2022, se tornou o CEO do Atlético. A decisão de sair foi dele, mas dá para dizer que a família Menin também não ficou super chateada ou triste. Em relação ao substituto, quero contar que no ano passado houve uma proposta oficial do Atlético a Marcelo Paz, que é CEO do Fortaleza. Na oportunidade, o Marcelo até conversou com amigos próximos para avaliar prós e contras antes de tomar a decisão de permanecer no Fortaleza. Não tenho a informação se houve um novo contato do Galo com o Marcelo Paz, mas posso assegurar que a realidade do Paz hoje no Fortaleza é completamente diferente. Primeiro porque seu contrato se encerra em 31 de dezembro. Depois porque o time deve ser rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro e a pressão em cima do Marcelo Paz é gigante. Tá? Pessoas próximas, o próprio Marcelo já havia admitido a intenção de não ficar para a próxima temporada para que o Fortaleza pudesse buscar um novo homem forte do departamento de futebol. Nesse contexto, em caso de proposta do Galo, dá para imaginar que a coisa possa avançar. Sigo sem ter a confirmação de se o Atlético já fechou ou não um substituto para o Bruno Mussi. Você gostaria que o Marcelo Paz fosse o CEO do Atlético? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Boa noite, Nicola. Thiago Máximo, Nino, Talisca, Lodge e Wendel. O que você sabe sobre esses jogadores no futebol brasileiro? O Lodge vai jogar no futebol europeu. Deixa eu até mandar uma mensagem para o empresário dele, porque ele tinha me dito que tinha proposta da Inglaterra e da Espanha. Inglaterra e Itália, perdão. Pablo, boa noite. Tudo em ordem por aí? Se a gente consegue avançar alguma coisa sobre essa história do Lodge, tá? Você perguntou também sobre o Nino. Não acho que ele volte ao Brasil, tem contrato longo com o Zenit e é titular absoluto. O Zenit é super complicado para negociar jogadores. Sobre o Talisca, esse sim vai voltar ao Brasil, tem contrato até junho de 2026 lá no clube turco, Fenerbahçe. E a partir daí, a partir de janeiro, ele já vai poder assinar um pré-contrato para escolher o clube que ele vai jogar. Sobre o Wendel adoraria voltar ao Brasil. Meio atacante, meio campista, né? Formado no Fluminense, vendido para o Zenit, esteve perto de jogar no Flamengo, depois esteve perto de jogar no Botafogo. O grande problema são os 20 milhões de euros que o Zenit exige para negociar. Alguns erros no futebol até passam ilesos, mas outros dificilmente são perdoados.
Um deles é a falta de concentração, de foco, a displicência dentro do jogo e, para mim, esse é o diagnóstico do empate frustrante do Atlético com o Fortaleza dentro da Arena MRV, aquele jogo que ainda estava atrasado do primeiro turno. O Atlético entrou no jogo com uma intensidade muito alta, um time bem escalado pelo Jorge Sampaoli, jogadores correspondendo, correndo e logo o Atlético já abriu 2-0 no placar. Parecia que seria um jogo até tranquilo, até porque o Atlético tem mais qualidade individual e coletiva do que o Fortaleza, vive um momento de muito mais tranquilidade e confiança do que o adversário, que está brigando contra o rebaixamento, mas no segundo tempo as coisas se complicaram, muito em função da postura do Atlético. Não é necessariamente deixar de competir e largar o jogo, mas é passar a prestar menos atenção em momentos que são cruciais. E a gente sabe que no Campeonato Brasileiro, todos os jogos são difíceis porque todos os adversários têm qualidade e estão brigando por algo. O Fortaleza não tinha nada a ver se o Atlético achou que o 2-0, o 3-1 ou mesmo o 3-2 já estava fechando a conta. O Fortaleza seguiu lutando e brigando para buscar que fosse um único pontinho, que não ajuda muito também o Fortaleza, mas que foi pior para o Atlético, que teve a vantagem no placar, jogava dentro de casa com bela festa da sua torcida e desperdiçou 2 pontos, desperdiçando inclusive a oportunidade de encostar de vez no G7. Aliás, o Atlético nos últimos 2 jogos sofreu 5 gols para os 2 últimos colocados na tabela, né? 2 para o Sport e 3 para o Fortaleza. É algo que não pode acontecer. O Atlético vinha com um sistema defensivo muito forte, né? Algo que foi ajustado pelo Jorge Sampaoli, mérito dele, mas nesses últimos 2 jogos o ataque correspondeu, mas a defesa ficou devendo. Essa falta de atenção, essa displicência, essa falta de foco não pode acontecer no Campeonato Brasileiro, mas não pode acontecer em hipótese nenhuma no dia 22, claro, na final da Copa Sul-Americana, né? O Atlético precisa entender que é o favorito para esse jogo, que tem mais qualidade individual e coletiva que o Lanús, que será o seu adversário, mas que na mínima brecha o terror pode acontecer, o pior pode vir à tona. E nós estamos falando do Lanús, um adversário que tem velocidade, que tem um jogo direto, que tem alguns bons jogadores de inteligência e de um Lanús que é do futebol argentino, hein? Eles não abdicam do jogo em momento nenhum, eles competem o tempo todo e é isso que o Atlético vai precisar fazer para não desperdiçar o título da Copa Sul-Americana, a possibilidade de ir para a Libertadores e uma forma aí de terminar o ano de 2025 muito melhor do que alguns pensavam há algumas semanas atrás. O Atlético acabou tropeçando nele mesmo. Não é que não haja méritos do Fortaleza, mas o Atlético, com a sua qualidade, com a vantagem que tinha no placar, acabou aí dando brechas ao azar. É claro que a parte física precisa ser considerada. O Atlético, veio de um jogo complicado contra o Sport. Ontem também um primeiro tempo de muita intensidade. No segundo tempo acho que faltou um pouquinho de perna. É claro que as modificações elas fazem diferença, afinal de contas o nível técnico cai, mas ainda com os seus principais jogadores em campo, o Atlético já dava mostras de que estava ali satisfeito com o resultado. Algo que não pode acontecer, que essa lição seja aprendida para o que aguarda o Atlético no dia 22, lá em Assunção, no Paraguai.